É o exemplo que eu gosto de dar e eu uso muito do bolo. Pense o seguinte, quando você olha um bolo, você olha para a totalidade do que o bolo é. Você não fragmenta o bolo, mas o bolo ele pode ser fragmentado. A sua receita é uma fragmentação do que o bolo é, ok? O trabalho filosófico ele está com a totalidade. Então, quando eu olho um bolo, eu vejo ele na sua totalidade, ok? Esse é o trabalho filosófico. É sempre a totalidade, sempre a essência dos entes. Sempre a relação que essa totalidade tem com as suas partes. Então, grave uma palavrinha aí que eu já citei numa das aulas, que é a mereologia. A mereologia, ela vai fazer o estudo daquilo que a gente vai chamar de relação entre todo e a parte. O todo do bolo, por exemplo, e as partes que o compõem, o ovo, a farinha. É um exemplo bem banal que eu estou usando aqui, mas só para a gente poder entender. Então, a filosofia está preocupada com isso. A ciência, ela abstrai. Então, eu gosto de usar o exemplo do bolo, porque quando você corta um pedaço de bolo, uma fatia de bolo, você abstrai, você tira essa fatia do bolo, ok? E você agora vê uma coisa que você não tinha visto enquanto estava olhando o bolo na sua totalidade, que é o quê? É o recheio do bolo. Então, se vocês olharem na imagem, vocês vão perceber que quando eu olho esse bolo na totalidade, eu vou ver ele sempre de uma forma. Mas quando eu corto uma fatia desse bolo, eu percebo uma característica que o todo não me permite. É por isso que a gente vai poder falar que a ciência particular ela é uma especialização de um aspecto da realidade, mas que perde de vista necessariamente a totalidade. É isso que acontece quando eu corto uma fatia de bolo. Quando eu corto a fatia de bolo, eu perco a visão da totalidade do bolo, ok? Então, esse aqui é um ponto importante para a gente. Lógico, eu não estou trabalhando sobre fundamentos ou essência das coisas, tá? Uma pergunta que surge muitas vezes é, Ricardo, mas olhar aqui, né? Olhar a essência do bolo? Não. Olhar a essência do bolo seria outra coisa. Aqui, no caso, é olhar particularidades que o bolo tem, que é impossível vê-los na sua totalidade, mas perdendo de vista o todo, perdendo de vista a compreensão total. Então eu coloco que a ciência é uma abstração da realidade, isto é, um recorte do todo. É uma parte da realidade, só uma parte da realidade. Então, olha o que o Doyle vai falar sobre isso. Ele diz que é verdade que, em princípio, os diferentes aspectos modais delimitam também os pontos de vista especiais sobre os quais os diferentes ramos da ciência empírica examinam o mundo empírico. Quer dizer, uma vez que eu recorto essa parte da realidade, eu tenho pontos, eu tenho regras internas, leis internas daquele aspecto que vão direcionar ao meu estudo sobre aquilo, a minha visão científica sobre aquilo. Ele continua. Isso apenas vai corroborar, então ele está trabalhando a ideia, né, de que a realidade ela não é dividida em duas partes, como pensam os movimentos dualistas. Quando eles vão falar, por exemplo, de alma e corpo, eles estão entendendo que a realidade existe uma realidade de experiência e uma realidade de razão, racional. Então, são duas características da realidade só. Ou os movimentos monistas, que tentam reduzir toda a realidade a uma única característica dela, né? Tudo é histórico, tudo é social, tudo é físico, tudo é químico, entende? Esses ismos, como o cientificismo, naturalismo, o fideísmo, tentam reduzir toda a experiência da realidade, né? Toda a sua experiência com a realidade a um aspecto só, seriam reduções da realidade, né? Que não estão de acordo com aquilo que de fato a gente está experimentando. Então é isso que o Dover está falando, que essa característica corrobora a visão da diversidade modal de nosso horizonte de experiência. Então lembra lá, o horizonte de experiência é aquilo que nós experimentamos na totalidade da realidade, e nossa visão do pensamento teórico em geral. Essas ciências especiais, no entanto, não direcionam sua atenção à natureza e à estrutura interna desses aspectos modais como tais, mas aos fenômenos variáveis que neles funcionam de maneira especial. Eles estão analisando a física, está analisando a química, está analisando os elementos químicos, mas não a essência da própria química, ou a essência da estrutura da química na realidade, entendeu? Então, isso é um trabalho filosófico, é o que ele coloca. A natureza e a estrutura interna dos aspectos modais particulares que lhe delimitam o campo de pesquisa é uma pressuposição de toda a ciência especial. Agora, olha quem pode ver a visão de totalidade. Somente a filosofia pode fazer dessa pressuposição um problema teórico. Então, o trabalho filosófico é ver os pressupostos fundamentais por trás dos aspectos da realidade
e teorizá-los, fazer uma análise reflexiva, racional dessas coisas, ok? Pois é impossível conceber, né? Continua o Doyle. Pois é impossível conceber o sentido especial e a estrutura interna de um aspecto modal sem ter um insight filosófico da coerência temporal de todos os aspectos, da temporal total de todos os diferentes aspectos modais de nosso horizonte de experiência temporal. Quer dizer, é impossível eu compreender de fato como determinado aspecto da realidade se comporta sem que eu tenha em mente a totalidade dessa realidade. Quer dizer, se eu fatio aqui uma parte da realidade, se eu abstraio uma parte da realidade e eu perco a visão de totalidade, eu acabo perdendo também a visão da minha própria área, do meu próprio aspecto, na sua estrutura, nas suas questões mais fundamentais. Eu preciso devolver ele para essa totalidade para poder compreender essa estrutura completa. Quer dizer, não dá para compreender a vida só pelo aspecto físico da vida, não dá para compreender a vida só pelo aspecto biológico da vida, não dá para compreender a vida só pelo aspecto histórico da vida. Eu preciso entender que o meu aspecto histórico da vida, a minha história, a história da humanidade, está dentro de aspectos biológicos, dentro de aspectos físicos, dentro de aspectos especiais, dentro de aspectos jurídicos, dentro de aspectos da fé. Tudo isso está envolvido, não dá para separar isso e analisar a totalidade das coisas. Toda vez que isso é feito, é um reducionismo da realidade, ok? Toda vez que alguém tentar afirmar, por exemplo, que na política, ou na história, ou em alguma ciência particular, como a física, como a química, como a biologia, a resposta para todas as coisas, você está caindo num reducionismo da realidade, num reducionismo da própria vida. Porque a ciência ela é sempre uma redução, ela reduz uma parte da vida para analisar. É como se eu pegasse uma lente de aumento e aumentasse a questão da relação daquela área particular da realidade, mas perdendo a noção de estrutura, perdendo a noção de fundamentos, ok? Esse é o ponto que o Doyle traz para nós.